Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Muriá. Estamos aqui para adorarmos o Senhor, para ouvirmos louvores, para cantarmos louvores ao Senhor, para orarmos juntos e para ouvirmos uma porção da palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e façamos esta nossa gratidão a Deus juntos, com muito amor, com muita alegria e com toda a gratidão do nosso coração. Bom culto a todos nós. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, irmãos, vamos orar? Querido Deus, estamos aqui hoje para agradecer por nossas vidas, por estar nos protegendo e nos abençoando diariamente com o seu amor. Meu Deus, agradecemos imensamente de todo o nosso coração, porque por mais dificuldades que nós estamos enfrentando, nós temos a certeza que o Senhor jamais nos abandonará. Peço perdão por nossas falhas, nossos pecados como seres humanos, e pedimos para o Senhor nos ensinar muito mais o seu amor. Que o Senhor olhe por toda a nossa nação, por todas as pessoas que ainda não conhecem o grande amor que o Senhor nos deixou aqui. Peço proteção a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que doce você, meu Senhor, de amor tão pleno e graciosa, que enche o coração da consolação.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite também aos irmãos de outras igrejas e aos amigos que assistem conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e sobre as suas famílias e sobre o povo de Deus. Hoje vamos ler um texto que foi sugerido pela irmã Solange e eu, com alegria, vou usá-lo na pregação de hoje. O texto diz: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O tema é a conduta na prevenção de danos. A conduta na prevenção de danos. Antes de iniciarmos os nossos argumentos, vamos introduzir o nosso assunto para ficar mais claro. O Cântico dos Cânticos é um poema lírico. Lírico vem de lira e é o poema para expressar sentimentos. Diferente do poema épico, que pretende demonstrar ação. O Cântico dos Cânticos é um poema lírico, um musical para uma festa de casamento, exaltando a dignidade do matrimônio e a beleza do amor romântico. Foi escrito pelo rei Salomão. Os personagens são a noiva, o noivo, um coro feminino, a mãe da noiva, um coro misto, as amigas da noiva, os irmãos da noiva e um poeta. O versículo que lemos traz um apelo proferido pela mãe da noiva sobre o perigo de fracasso de um relacionamento altamente promissor. Um casamento é um relacionamento altamente promissor, mas pode fracassar. Uma vinha em flor corre o risco de ficar infrutífera pela ação danosa das raposinhas. Vinha em flor pode significar um casamento, uma pessoa, uma família ou uma igreja em condições de realizar seu pleno potencial de desenvolvimento. A vinha em flor simboliza algo que tem potencial de crescer e dar fruto. Raposinhas pode significar alguma coisa ou pessoa que, por sua natureza destrutiva, impede o sucesso ou até a sobrevivência de alguém. Em relação às crianças, a raposinha ou as raposinhas podem ser falta de cuidado, abuso por parte dos pais, mães, tios, avós, irmãos mais velhos e até vizinhos. Criança é uma vinha em flor, mas as raposinhas podem danificar esta vinha em flor. Em relação aos adolescentes,
As raposinhas podem ser ambientes impróprios. O ambiente tem o adolescente tem um potencial, mas ambientes impróprios atrapalham esse potencial. Más companhias, uso de álcool, uso de drogas, são as raposinhas que danificam o adolescente como sendo ele uma vinha. Em relação aos casamentos, a raposinha pode ser falta de responsabilidade, amizades inadequadas do cônjuge, dos cônjuges, ou maus hábitos, maus costumes. Em relação à igreja, as raposinhas podem ser prepotência, arrogância, autoritarismo, falta de amor. A vinha em flor, que tem potencial de dar fruto, pode ser danificada por qualquer tipo de raposinha. Quero mostrar para você um pouco mais dessa questão com essa figura que temos aí. Nós temos a vinha em flor e as raposinhas. A vinha em flor está pronta para dar fruto. E as raposinhas danificam a vinha em flor. E essa vinha que está pronta para dar fruto, não dará fruto. As raposas não comem as flores. Elas também não devoram o pé ou a planta. Qual o problema delas? As raposas vivem em covas. E elas fazem essas covas e praticamente cavam túneis. E esses túneis são cavados por baixo da vinha. A vinha está em cima e as raposinhas estão lá embaixo cavando o terreno. E as raízes da vinha são prejudicadas por essas escavações das raposinhas. Então, se a vinha está em flor, as raposinhas têm que ser capturadas. A vinha em flor representa um potencial de crescimento e de fruto. E a raposinha representa uma possibilidade de dano, de destruição. Então, essas raposinhas que cavam túneis debaixo da vinha, elas precisam ser capturadas, elas precisam ser presas, elas precisam ser caçadas. Eu tenho uma proposta de 4 condutas que nós devemos tomar para prevenir os danos que acometem pessoas ou sociedades. A primeira conduta é a seguinte: a prevenção de danos deve ser do interesse de todas as pessoas envolvidas em um contexto social. Vamos imaginar uma criança que nasce e tem o potencial de ser um cidadão útil. Toda a sociedade, todos os parentes, todos os amigos, a igreja, são responsáveis para proteger o potencial dessa criança. Ou seja, todos nós precisamos capturar as raposinhas. As duas expressões, apanhai-nos e nossas vinhas, destacam-se os pronomes nos
e nossas. O pronome nos é aqui entendido como o que chamamos de objeto de interesse. Quando se diz apanhai-nos, quer dizer que é nosso interesse pessoal. Quando o profeta Isaías anunciou a vinda de Jesus, ele disse, um menino nos nasceu. Quer dizer, ele nasceu porque nós, por causa do nosso interesse, pelo nosso interesse. Então, capturar as raposinhas tem que ser do interesse de todo mundo. E nossas vinhas, as vinhas são nossas. As vinhas são nossas. Então nós precisamos protegê-las. A captura das raposinhas é do nosso interesse. E as vinhas são nossas. Jesus contou 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas, que são parábolas maravilhosas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Quando a ovelha perdida é achada, a comunidade faz uma festa. O dono da ovelha achou a ovelha, mas a alegria é de toda a comunidade. Por isso tem festa. Ele reúne toda a sociedade e diz, olha, vamos festejar. Vamos nos alegrar, porque eu achei a minha ovelha perdida. E a população diz, a ovelha não é minha propriedade, mas tudo que pertence a alguém da comunidade, pertence a toda a comunidade. É de interesse que o pastor acha a sua ovelha. E ele falou da moeda. Uma mulher perdeu a sua moeda, perdeu em casa. E ela procurou essa moeda, varreu, mexeu os móveis e achou a moeda. Quando ela achou a moeda, ela convocou as amigas, as vizinhas, e disse, vamos fazer uma festa, porque eu achei a minha moeda. Então, a propriedade da moeda é do interesse. Ela não é da comunidade, ela é daquela mulher, mas a comunidade toda se interessa em que aquela mulher mantenha a sua propriedade. E o filho pródigo? Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai chamou toda a comunidade e disse, vamos fazer uma festa, meu filho voltou. E toda a comunidade veio. Quando o filho pródigo voltou para casa, toda a comunidade se alegrou. Por quê? É do interesse de toda a comunidade o bem-estar de cada um dos seus componentes. Essa passagem diz, apanhai-nos as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. 2 comentários a respeito desse assunto. Primeiro, a perda de bens morais, materiais ou espirituais afeta a todos em uma comunidade. Como já foi explicado. É um conceito que eu estou repetindo. A perda de bens morais, materiais ou espirituais. Se uma pessoa da comunidade cai num erro, numa falha, é uma perda moral. Todo mundo sofre. Toda a comunidade sofre. Toda a família sofre. Toda a igreja sofre. Se perde a casa no incêndio, toda a comunidade sofre. Ou se perde a fé. Se um crente perde a fé, toda a igreja é empobrecida, toda a igreja sofre. Então, apanhar as raposinhas é do interesse de toda a comunidade. E o segundo comentário é que todos devem contribuir para que o potencial de crescimento de cada pessoa seja protegido ao máximo. Um tempo, na nossa igreja, fizemos um desafio para que os irmãos se comunicassem com os seus vizinhos. Nós morávamos muito longe da igreja. Então nós resolvemos nos comunicar com o vizinho da igreja, que naquela época era o irmão Hildo, a irmã Maria José e seus filhos, que moravam ao lado da igreja. E nós fomos
manter um contato com eles, e fomos um dia cedo, e tomamos café com eles. Eles vieram para a igreja. O Ricardo, a Vívia e o Léo nos encantavam. Nós víamos nele, Iracema e eu, Iracema logo notou, nós víamos naquelas crianças potencial incrível. Um potencial incrível. E conversávamos sobre esse assunto. E nós prevíamos que aqueles meninos, aquelas crianças, se transformassem em adultos abençoadores. Adultos que fossem bênção. Eles eram do nosso interesse. Era nosso interesse que eles se dessem bem. Não somente os filhos do irmão Rio e da irmã Maria José, mas também outras crianças. O caso, por exemplo, da irmã Sibélia. A irmã Sibélia também tinha três filhos. O Daniel, a Daiane e a Daniele. E nós víamos naquelas crianças potencial. Eram vinhas em flor, vão dar belos frutos. E assim, aquelas crianças se transformaram em adultos abençoadores. Não só essas duas famílias, muitas outras crianças que cresceram na igreja ou cresceram nas nossas famílias se transformaram em bênçãos. Eles eram vinhas em flor. Muitas crianças e adolescentes vieram para a nossa igreja, passaram na nossa igreja. Mas em muitos deles, as raposinhas prevaleceram. Algum tempo atrás, passou na frente do nosso templo um jovem com um aspecto de muito sofrido. Ele falou: oi, pastor Elias. E eu não sabia quem era. Eu me aproximei dele. Ele falou: eu vim à igreja. Eu frequentei aqui quando era criança. Depois eu não vim mais. Mais tarde eu fui saber que aquele menino que frequentou a nossa igreja, que também era uma vinha em flor, foi para o mau caminho. Más companhias, droga, tráfico, violência, foi para a prisão, ficou na prisão. Depois ele saiu da prisão, muito deteriorado, e mais tarde fui informado de que ele morreu. No caso desse menino, as raposinhas não foram capturadas e elas danificaram a vinha, e a vinha não deu fruto. Então, algumas crianças, todas as crianças são vinha em flor. Cada vinha tem que ser protegida das raposinhas. Se a vinha é protegida das raposinhas destrutivas, essas vinhas vão dar fruto. Frutos lindos, frutos maravilhosos. Pois bem, todos devem contribuir para capturar as raposinhas que fazem mal às vinhas, que são vinhas em flor. E eu estou dizendo neste argumento que todas as pessoas, toda a igreja, toda a família é responsável. Apanhai-nos raposinhas, as vinhas são nossas. Eu sempre fui pastor de igrejas humildes, no sentido material, no sentido de recursos materiais. Mas eu visitei muitas igrejas. E eu ficava encantado com o gabinete pastoral de muitas igrejas. Era o lugar mais aparelhado da igreja. Tinha frigobar, tinha ar-condicionado, tinha tapete, até tapete persa eu vi. E quando você vai no berçário, tem um bebedouro quebrado, tem um tapete rasgado, a cadeira está quebrada. Então a gente vê que
as vinhas em flor são menos cuidadas. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, esse pastor que gostava muito de trabalhar com crianças, que quando a igreja for construir um templo, a primeira coisa a ser planejada deve ser o berçário e o departamento infantil. Porque é ali que estarão as vinhas em flor. É ali que elas vão viver, é no berçário. Desde o berçário. É ali que elas vão viver. Os maiorzinhos, 8 anos, 10 anos, 9 anos, os adolescentes, a nossa vinha em flor é a sala dos adolescentes, que é abençoada com o trabalho do irmão Márcio e da irmã Silvia. Ali está a vinha em flor e ela tem que ser protegida. Todos nós somos responsáveis. Os pais são responsáveis, os líderes são responsáveis, a comunidade toda é responsável. As vinhas são nossas. Elas devem ser apanhadas, capturadas por interesse nosso. Elas são nossas. Cada criança é nossa criança. Cada adolescente é nosso adolescente. É assim que tem que ser feito. Apanhai-nos as raposinhas, que fazem mal à nossa vinha. Porque as nossas vinhas, a nossa vinha está em flor. A segunda conduta que esse texto nos propõe é que a prevenção de danos deve levar em conta o fato de que pequenos obstáculos podem causar grandes prejuízos. Ou seja, pequenas raposas. As raposas são pequenas. A vinha era cercada, as vinhas eram cercadas, de modo geral elas eram cercadas. Dificilmente entrava um boi, porque as vinhas eram cercadas. Um boi poderia destruir a vinha, mas dificilmente um boi entraria. Dificilmente entraria um camelo ou um cavalo. E as raposinhas? As raposinhas cavavam por baixo, entravam na vinha por baixo e danificavam as suas raízes. Elas eram pequenas, mas causavam grandes danos. O poeta não está chamando a atenção para a invasão de jumentos, camelos. Não, as raposinhas. De olho nas raposinhas. Elas têm que ser capturadas. As raposinhas fazem mal às nossas vinhas. Duas discussões sobre este assunto. Elementos que causam danos nem sempre são perceptíveis. As raposinhas precisavam ser capturadas, mas muitas vezes não se sabia onde elas estavam. Elas estavam nas suas covas, nos seus túneis, debaixo da terra. Elas são pequenas, mas elas podem causar grandes danos. Por essa razão, nós precisamos considerar o impacto das pequenas coisas. Deixa eu mostrar para você. Você está vendo aí a figura do avião chamado Concorde. O Concorde era um avião, ele não funciona mais, não é mais usado, mas existe, está guardado. Foram fabricados 15 Concordes. O Concorde era um avião que pesava 185 toneladas. Voava a 1.800 metros de altitude. A gente não via. Tinha uma autonomia de voo de 6.500 quilômetros. Você olha a figura à direita e vê um avião imponente. A melhor, à esquerda. Você olha a figura à esquerda e você vê um avião imponente. Esse era o Concorde. Parecia um pato voando. E do lado direito, na figura direita, você está vendo o desastre, um incêndio. Esse incêndio ocorreu no ano de 2000, em Paris. 113 pessoas morreram. 4 pessoas morreram no solo,
porque o avião caiu onde havia gente e matou aquelas pessoas. E todos que estavam no avião morreram. Naquela ocasião, houve muita especulação. Por que o avião mais seguro do mundo, o avião com uma potência incrível, um avião com toda a manutenção, a manutenção era feita todo dia era feita a manutenção. O avião levantou voo, tinha sido feita a manutenção e ainda na pista ele já estava pegando fogo. Não tinha outro jeito. O piloto levantou com o avião, né, decolou com o avião em chamas e depois o avião caiu. Os estudos naquela época mostraram a causa. Houve muita especulação. Por que aconteceu aquilo? E as investigações finais, a conclusão final foi a seguinte: o Concorde passou por cima de um pequeno fragmento de metal. Na época eu entendi que era um parafuso. Esse parafuso, evidentemente, caiu de um outro avião. Digamos, eu imaginei, quando li essa reportagem, na época, que era um pedaço de metal do tamanho de uma tesoura. Quando a roda do avião tocou aquele objeto que estava na pista, o objeto foi lançado contra a asa do avião e rompeu a asa. O combustível do avião é guardado debaixo das asas. E o acidente da asa incendiou o avião. Então, um avião de 187 toneladas foi destruído por causa de um objeto do tamanho de uma tesoura. Pequenas coisas podem causar grandes transformações e grandes desastres. Quando se maltrata uma criança, pode ser um maltrato pequeno, uma injustiça. A criança é punida por algo que não fez, por exemplo. O que é isso? Um pequeno gesto, mas pode danificar aquela criança para sempre e ela carregar prejuízo para o resto da sua vida. Meninas que foram tocadas por tios, avós, primos, irmãos mais velhos, essas meninas, elas carregam a dor, a doença do abuso. Grande parte de mulheres são infelizes e doentes por causa de um pequeno gesto, uma pequenina coisa, um toque pequeno, causaram esses danos. Então, é preciso levar em conta que pequeninas raposas podem causar grandes danos. O meu terceiro argumento sobre a conduta na prevenção de danos é que a prevenção de danos exige uma ação enérgica, empenho, preocupação. O versículo diz: apanhai-nos as raposinhas. Levando em conta a força do verbo no imperativo, apanhai, nós podemos ter a ideia de que se trata de uma raptura, de uma conquista, de um aprisionamento desses elementos. A ação de elementos destrutivos precisa ser totalmente neutralizada. O espancamento de uma criança tem que ser impedido totalmente. Nem uma varada, nem um soco, nem um beliscão, nem um cascudo, nada. Eu tenho dito para os pais, e essa é a minha experiência, eu bati nos meus filhos por ignorância. Quando eu fui esclarecido, eu não precisei bater mais. Bater num filho demonstra perturbação não do filho, mas do adulto que bate. E isso é uma raposinha. Uma criança que nasce com um grande potencial,
ela fez uma coisa errada e é chamada de burra. Você é um burro. Ela não é um burro. Ela é uma criança inteligente. Mas por ser chamada de burro, ela acaba acreditando que ela é burra. Então o seu potencial é destruído. Ela tem flores, mas as raposinhas destruíram as raízes e as flores não foram transformadas em frutos. Eu vi, quando era jovem, um filme chamado Atari. Aliás, eu vi mais vezes. Atari era um filme em que caçadores vão para a África, caçadores europeus vão para a África para capturar animais e levar esses animais para a Europa, para os zoológicos, para os zoológicos. E aqueles homens eram brutos, rudes, muito fortes. Eles usavam 2 veículos, o veículo fechado e um veículo aberto, tipo um grande jipe, e o homem que laçava os animais ia sentado numa cadeira, num banco, amarrado ao jipe, e eles laçavam o animal, e depois todos aqueles homens, 8, 10 homens, todos juntos, se esforçavam para colocar aquele animal num caminhão fechado, e ali dentro ele ficava totalmente isolado, ficava no escuro, e ele era inofensivo. Ele tinha que ser totalmente capturado, tinha que ser colocado isolado, para que ele não oferecesse perigo. Se era um animal grande, esforço grande. Se era, por exemplo, um antílope, que é um animal pequeno, é menos esforço. Mas não havia nenhuma captura sem gasto de energia. Não podemos abençoar as pessoas para desenvolver o seu potencial sem dedicação, sem investimento. Para que aquela vinha que estava em flor pudesse dar fruto, era necessário que houvesse empenho das pessoas, dedicação, investimento de energia. As raposinhas devem ser todas capturadas. Vamos imaginar que uma colônia de raposas tenha 12 raposas. Elas cavaram um buraco e estão debaixo do solo, onde as vinhas estão plantadas. Elas estão escondidas naquelas covas. São 12 raposas. Aí nós vamos lá e capturamos 5. As outras ficam lá. As vinhas vão sofrer do mesmo jeito. A captura das raposinhas tem que ser plena, tem que ser total. Todas as raposas têm que ser capturadas. Houve um tempo que criou-se um programa para ser aplicado aos dependentes de droga. Naquela época, o programa era um programa de redução de danos. Note bem, não era um programa de prevenção de danos. Era um programa de redução de danos. Então vamos imaginar um jovem que usa cocaína. Naquela época, usava-se a cocaína injetável. E eles adoeciam, aqueles jovens adoeciam, porque usavam uma única seringa para injetar a droga no seu corpo, e 8, 10 jovens usavam a mesma seringa. E aí havia um grande número de doenças. O programa Redução de Danos oferecia para os dependentes seringas, para que cada um tivesse a sua própria seringa. Vejam só, você vai continuar usando cocaína, fica tranquilo. Só que eu vou te ajudar, você vai usar a sua própria seringa. E eu vi uma mãe falando, estou feliz agora, porque a prefeitura está dando seringa para os dependentes químicos e o meu filho tem a sua própria seringa. Isso é
capturar uma raposinha e deixar 20 lá destruindo a vinha. Isso não é prevenção de danos. É uma redução de danos. Ele continua usando sua droga, só que há uma redução do dano porque ele usa a própria seringa. Vejam só, a questão da propaganda de bebida. As propagandas são bem elaboradas e mostram uma pessoa, uma moça sensual, oferecendo bebida e distribuindo bebida. E a propaganda diz, essa bebida é a melhor por isso. No final, vem uma frase pequenininha e rápida. Beba com moderação. Quer dizer, fica um tempão estimulando o uso da bebida. E no final, rapidinho, beba com moderação. Isso deveria ser considerado uma piada. Porque a pessoa moderada não precisa ser aconselhada a beber com moderação. Porque ela já é moderada, ela vai fazer isso. A pessoa moderada e ajustada, ela sabe fazer as coisas com moderação. Agora, quem não é moderado, que precisa de ouvir beba com moderação, porque beba com moderação é para quem não é moderado. Só que depois que uma pessoa toma uma dose de uísque, ela não tem ideia do que é moderação. Conheci um homem que bebia 3 garrafas de bebida alcoólica por dia, 3 garrafas de cachaça. Às vezes ele tomava só uma, aí ele achava que estava moderado, porque normalmente ele tomava 3 e essa semana está tomando só uma. Então ele ficava achando que ele era moderado. Para quem não é moderado, uma dose já é destrutiva. Nem só uma vez, nem 2, nem 3. E todo psiquiatra passa por essa experiência. Você tem um paciente alcoólatra que toma uma dose, 2 doses, 3 doses, 1 litro, 2 litros de uísque e morre de coma alcoólico. Neste caso, então, as raposinhas têm que ser capturadas todas. Tem que ser capturadas todas elas. Geralmente os netos têm ligação com seus avós. O avô leva para passear, o avô dá presente e eles são apegados ao avô. Eu vi um dia um avô falando, eu quero que quando meu neto nascer, eu vou ensinar palavrão para ele. Vou ensinar ele a falar palavrão. Isso é uma raposa. Porque falar palavrão é grosseria. A pessoa que usa palavrões, ela não é apreciada. Eu nunca ouvi dizer, eu te aprecio porque você fala essa linguagem, porque usa essas palavras. Filmes que têm palavrões são agressivos. São grosseiros. E o pai vai ensinar, o avô quer ensinar o neto a ser grosseiro. O que é isso? É uma raposinha. Por quê? Ele vai viver num ambiente com esse avô, e esse avô vai ensinar essa criança a falar palavrão, e em algum momento ela será detestada por causa disso. Ela vai aprender a falar, vai achar que é normal, vai adquirir o hábito e vai ser um desbocado. Raposinhas que causam dano. Finalmente, minha quarta proposta de conduta é: a prevenção de danos deve ocorrer em tempo hábil. Tem um tempo próprio para corrigir, para prender as raposinhas. Depois que ela destruir as raízes da vinha, aí não adianta mais capturar, porque as flores já murcharam. Se as raízes lá embaixo são afetadas, a flor que está em cima, ela murcha e não dá fruto. Se a vinha tem flor, é preciso capturar raposinhas antes que essas flores murcham. Por isso o texto diz: apanhai-nos as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.
É preciso urgência. O tempo passa. O melhor tempo para uma pessoa forme a sua personalidade é a partir da infância. Há muitas pessoas que têm problema de personalidade, porque na infância, nos primeiros tempos de vida, as raposinhas não foram capturadas. Repetindo 2 comentários. É necessária a prática da observação. Precisamos observar onde estão as vinhas em flor. Onde houver uma vinha em flor, ali nós precisamos atuar capturando as raposinhas. Onde houver uma criança com um potencial de crescimento, um adolescente, um casamento, porque quem falou essas palavras foi a mãe da noiva. Ela esperava, ela pensava que havia riscos. Às vezes um casamento tão bonito, uma festa de casamento tão bonita, gasta-se muito dinheiro, envolve-se muitas pessoas, mas há perigo, pode haver raposinha. E às vezes uma festa de casamento muito bonita não dá em nada. Pois bem, aquela mãe diz, há perigo, as vinhas estão em flor e há perigos de raposinhas. Então, é preciso observar as raposinhas, precisamos descobrir pessoas com potencial que estão precisando de ajuda. Os jovens que precisam de estudar, os jovens que precisam de trabalhar, o vizinho que precisa ser crente, são pessoas que são potenciais, têm grande potencial e nós precisamos fazer isso, cuidar em tempo. Então é necessária a tomada de providências no tempo próprio. 2 coisas. Observou, a vinha está em flor, vamos agir, vamos capturar as raposinhas. Porque se a vinha está em flor, as raposinhas têm que ser capturadas. Nós tivemos no seminário um colega, aluno do seminário, que ele tinha idade, já tinha uma certa idade. Ele era chamado para o ministério, ele tinha vocação desde a juventude. Mas ele falou, olha, eu sou vocacionado para ser pastor, mas pastor não ganha nada, pastor ganha pouco. Eu vou primeiro fazer o meu pé de meia, vou arranjar trabalho, vou arranjar emprego, vou comprar minha casa e depois eu vou estudar e vou ser ordenado pastor. Ele arranjou trabalho, arranjou emprego, progrediu, criou família e adquiriu bens. Agora ele está aposentado, aí ele vai para o seminário. Só que agora as flores já murcharam. O curso no seminário era pesado, era difícil. Grego, hebraico, filosofia, sociologia, Velho Testamento, Novo Testamento, e ele simplesmente não tinha condições. Ele não dava conta. Já não tinha energia, já não tinha a memória. A gente ajudava ele. Nós, os alunos, os outros alunos, nós o ajudávamos. Explicávamos para ele, até trabalho para ele, os trabalhos que ele não tinha condição de fazer, nós fazíamos para ele. Mesmo assim, no final do primeiro ano, ele foi desligado por insuficiência de aprendizagem. Por quê? Porque ele não foi para o seminário na sua juventude, no tempo certo, quando ele tinha todo o potencial para desenvolver um conhecimento. Então, as vinhas em flor murcharam. Raposinhas destruíram as raízes. E a vinha não floriu. Seu filho é uma vinha em flor, cuide dele. Seu esposo pode ser uma vinha em flor, cuide dele. Sua esposa tem potencial. Ela é uma vinha em flor, tem flor, pode produzir fruto. Ajude. Temos de ajudar uns aos outros, capturando as raposinhas. Muitas vezes a raposinha pode ser pobreza, falta de recursos, e nós podemos fazer alguma coisa para que cada vinha em flor desenvolva o seu potencial. Quero terminar com as seguintes palavras. Os danos podem atingir qualquer pessoa, família, igreja ou grupo social.
neutralizando o seu potencial de progresso. Já falei, por exemplo, que arrogância, prepotência, falta de amor impedem a igreja de crescer e a família também. Os agentes dos danos, que nós denominamos de raposinhas, podem ser de vários tipos e várias origens. Então é preciso ficar de olho. Verificar onde é que está havendo uma raposinha afetando o potencial de crescimento de alguém. Capturar raposinhas é prevenir os danos, evitando que esses danos ocorram. E isso deve ser feito no interesse de todos. Deve-se levar em conta também o potencial destrutivo de pequenos agentes. Pequeninos agentes que causam grandes danos. A prevenção deve ser praticada com um grande investimento de energia, com toda a dedicação. E é recomendada a ação em tempo hábil. Recomenda-se capturar as raposinhas enquanto as flores não murcharam e o potencial de fruto foi destruído. Que Deus nos abençoe, ilumine as nossas mentes, nos capacite para fazer o melhor a favor daqueles que podem desenvolver um grande potencial, que na verdade praticamente são todas as pessoas. Cada pessoa é uma vinha em flor. Cada criança, cada adolescente, cada marido, cada esposa, cada igreja. Então que Deus nos abençoe a ter essa visão, essa compreensão. E que acima de tudo tenhamos a graça dele, o seu amor, a sua bondade em nossas vidas. Amém. Não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza vierem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer e nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu encontras